Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, glória a Deus, segunda-feira, final de semana todo mundo descansou, glória a Deus, recebemos palavra ontem, né, que rege a nossa semana, principalmente uma palavra poderosa, e a semana nossa só está começando, amém? Eu sei que está todo mundo aí preocupado, né, aliás, muita gente em casa, tenho conversado com algumas pessoas, estão todos em casa, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas, já isso aí está resolvido em nome de Jesus. Eu estava olhando agora o jornal, né? Nós precisamos continuar, né, em oração, né, oração constante aí. Nós, servos de Deus, não podemos parar de orar nem um minuto. Aí Bruno tem se posicionado com relação a isso, né? E cada um tem que fazer o seu papel, né? Às vezes você que está em outra igreja, enfim, ou não está em igreja nenhuma, né, esteja orando, porque a situação realmente ainda é grave. Eu estava olhando os números agora há pouco, né, de ontem para hoje aumentou aí em quase 350 casos novos, né? Então, inclusive, um dos secretários aí daqui de São Paulo está contaminado, né? Todo mundo conhece ele aí, e Davi Wip, né? O doutor aí está contaminado também, está em resguardo, né? E é um braço importante para o governo de São Paulo, né, com relação à epidemia, né? Então, o nosso posicionamento aqui é: vamos continuar em oração, é importante, né? Então, convido você a estar conosco na Hebron em oração. Bom, deixa eu falar um pouquinho da programação da Hebron. Pessoal que não conhece a Hebron ainda, nós temos o aplicativo da rádio, um aplicativo super leve. Toda vez que a gente entra ao vivo, você está lá ouvindo louvor, né? Fica 24 horas de louvor, só para nessas 24 horas quando a gente entra ao vivo. Aí entrou, a gente ao vivo para o louvor, a gente entra e logo depois, acabando a programação, volta para o louvor. O que é bom da rádio, pessoal? Consome menos internet, não tem o vídeo, né? Só tem o áudio, então os dados móveis é mais tranquilo, consome bem menos. E além do que, para você que está no transporte público, está trabalhando, ou tem algum lugar que não dá para ficar olhando, você pelo menos está ouvindo a palavra, está se alimentando em nome de Jesus, amém? Então baixa o aplicativo, entra na tua lojinha do teu celular, baixa o aplicativo. O ícone infelizmente só tem para o Android, né? O Android, inclusive, você pode baixar o louvor, você pode compartilhar, tem uma série de coisas, mas para quem tem um iPhone não tem jeito, tem que entrar lá no www.radiobron.com.br. Amém? Aí entrou lá, você tem acesso à mesma coisa, consegue fechar o celular e continuar trabalhando, fechar a telinha da rádio, né? Não tem problema nenhum. Só que no iPhone, infelizmente, tem que entrar pelo site. Amém? Para dar rádio, para quem tem o sistema Android, é só baixar o aplicativo super leve, super tranquilo. Convido você a conhecer, inclusive, o aplicativo. Amém? Telefone da Hebron: 11 970 13 8161. Tá aí o telefone, eu vou ficar no rodapé para vocês. Aí no final eu falo de novo, pessoal da rádio. Então tá aí, vamos compartilhar, vamos curtir a página, né, da igreja. A página agora nós entramos direto na igreja, né? Hebron Igreja Apostólica Internacional. Então curte lá, compartilha, convida outras pessoas para que todos possam ter acesso à palavra. Além do alimento diário, né, você tem também aí um programa de estudo que é esse nosso, começa agora. Deixa eu falar sobre a programação da Hebron de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira nós temos palavra do dia, às 8h30 da manhã. A bispa traz uma palavra todas as manhãs para você. Boa noite, Cláudio, boa noite com muita alegria. A bispa traz uma palavra logo pela manhã, né, todos os dias das 8h30 até próximo das 11 horas aí, né, traz uma palavra todos os dias, então você tem um maná fresquinho para o teu dia. Para quem pode, né, ou para quem vai ouvir mais tarde, tem lá um maná diário, para que tem gente que não consegue se alimentar só no domingo, né? Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, o alimento diário é fundamental. Não dá para a gente se alimentar só no domingo, porque se a gente ficar só vendo noticiário aí, se desespera. As notícias não são boas, né? Infelizmente, como eu disse para vocês, de um dia para o outro aumentar 350 casos novos é um número significativo, são mais de 30%, 34%, 35% aí de aumento. Então, é um número significativo, inclusive de mortes também. Então, nós precisamos nos alimentar espiritualmente aí para focar nossa cabeça em outra coisa. Até porque o Senhor tem dado palavra, deu palavra hoje, falou sobre o rei Ezequias, sobre vencer uma guerra. Quer dizer, a palavra que nós tivemos hoje é para tranquilizar boa parte do pessoal aí. Quem tem prestado atenção, tem recebido as palavras todos os dias que a bispa tem ministrado, eu não vou dizer que estou confortável, mas está tranquilo porque tem uma palavra. Né? Nós andamos debaixo de uma palavra e isso nos dá tranquilidade sim para caminhar. Logicamente a gente consegue andar um pouco melhor pela fé do que outros, mas nós temos uma palavra, ao contrário de quem está no mundão e só está ouvindo notícia ruim e não tem palavra, não sabe nem para onde vai correr, né? Não sabe o que fazer. Nós sabemos o que fazer e nós estamos fazendo em nome de Jesus. Então de segunda a sexta-feira você tem esse encontro marcado às 8h30 da manhã. Depois nós temos de
segunda e quarta às 7 horas da noite, que esse programa agora começa, se chama Luz da Palavra, um programa de estudo, onde a gente vai estudar a Bíblia numa ordem cronológica de acontecimento. Então, tudo aquilo que a Bíblia vai ensinando, né? Logicamente, a gente não lê um livro por vez, é conforme a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, tem aqui, pessoal. Ó, valeu, eu que esqueci. Ela falou que a lente da câmera tá suja. É a lente, então quer lugar, né? A lente da câmera também tá parecendo. Vou dar uma passada. Tá parecendo que tá meio embaçado mesmo. Calma aí, pessoal. Estou piscando aí, mas não é defeito. Melhorou? Deu melhorado sim. Já estamos melhor aí. O Bispão deu realce aí. Amém? Então o que acontece, pessoal? É importante se alimentar. E nós temos esse programa de estudo, onde nós avançamos, nós vamos crescendo espiritualmente. Por quê? Porque a palavra fala, né? Que nós pecamos por falta de conhecimento, né? Paramos no tempo, realmente apanhamos muito por falta de conhecimento. E à luz da palavra você tem esse conhecimento. Eu estava comentando hoje de manhã, inclusive, no programa, né, da Bispa, que quanto mais eu tenho estudado, né, glória a Deus, aí eu estava conversando também com um dos meus queridos aí, estava falando, olha, a Bíblia tem mostrado o que nós estamos vivendo hoje, né? Um é Apocalipse, outro é lá Gênesis. Na realidade nós estamos vivendo o que está escrito aqui, né? Guardadas as devidas proporções, as coisas que estão acontecendo, não tem novidade nenhuma, nós estamos vivendo exatamente o que tem aqui. E a luz da palavra dá esse entendimento para você, dá esse conhecimento, você consegue ver a história. Quando você começa a analisar a história, você fala, de fato, o Senhor está fazendo o mesmo que fez com aquele povo naquela época. Não é uma profecia do que iria acontecer, além das profecias que nós temos aí na Bíblia, mas também tem o que? Aquilo é história de como aconteceu. Se você for pegar lá a história do povo em Juízes, em os reis, enfim, todo ao longo da história, então que as coisas que acontecem, de tempos em tempos aconteciam as coisas mais ou menos da mesma forma, de uma assolação, de uma forma que o Senhor tinha de corrigir o povo. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui, de tempos em tempos parece que vem uma enfermidade aí, e aí enxuga, e aí vamos ver quem que realmente vai se encurvar ao Senhor. E era naquela época, o povo se arrependia, pedia perdão, o Senhor dava um tempo de descanso, o povo ia, pecava de novo, né, se atropelava tudo de novo, e aí Deus vinha em outra situação. Só que naquela época nós tínhamos o quê? Nós tínhamos guerra, né? Hoje em dia não tem esse tipo de guerra, não nas proporções como era naquela época. Então vem as enfermidades, vem as assolações, vem as pragas, como a gente fala, as pragas do Egito, né? Então, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a Escritura para a gente não passar desespero nesse momento. Amém? Então, glória a Deus aí. Então, nós temos um encontro de segunda e quarta-feira. Nós já estamos no livro de Segunda Reis, né? Devemos terminar aí até o final do ano o livro de Segunda Reis. Vamos ver vários outros profetas ao longo do caminho. A semana que vem já começa, devemos ver o profeta Joel, que é um livro que está no meio aqui do livro de Reis. Depois vamos ver Amós, vamos ver Isaías. Tem muita coisa para a gente ver. Amém? Então, se eu fosse você, ficava ligadinho aí. Depois nós temos de quarta-feira à tarde, nós temos um programa também das mulheres transformadas. Um programa, serão 12 programas, né? A Bispa já começou, acho que está no terceiro, se não me falha, no terceiro ou quarto, de quarta-feira à tarde às 15 horas da tarde. Então esse programa com as mulheres transformadas. A Bispa está trazendo uma palavra para as mulheres, né? Focando com as mulheres. Na sexta-feira nós temos um programa semelhante só que para os homens, são os homens transformados. Só que o nosso programa é às 8 da noite. Então, com o mesmo intuito, uma palavra direcionada para os homens, aquilo que o Senhor está dando direção para esses homens serem transformados, né? Nós vimos aí na semana passada uma palavra poderosa na sexta-feira, se você não perdeu, volta lá, né? Nós falamos sobre quebrantamento, falamos sobre as contendas, né? Contenda dentro dos lares, aquilo que tem atrapalhado as famílias. Então, está aí gravado, você pode buscar na página do YouTube também. No YouTube está como Bispa Karen, amém? Você tem a playlist lá, você vê de qual forma que você quiser. Está prático lá. E no domingo nós temos culto, né? Todo domingo às 10 horas da manhã, como qualquer outra igreja. Nós temos o estúdio aqui, nós somos 100% virtual, se quiser vir, é só avisar com antecedência. Só agora, nesse período, que nós não estamos recebendo ninguém, até por conta de que vocês já sabem aí. Amém? Então essa é a programação da Hebron. Amém, pessoal? Já falei bastante, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos orar e aí eu vou dar uma pincelada no que nós vimos no programa passado. Deixa eu dar boa noite aí. Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria, glória a Deus. Glória a Deus. Everton, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Everton está aqui com a gente ainda, glória a Deus pela vida dele. Cláudio Luiz Rodrigues, boa noite com muita alegria. Valéria, boa noite com muita alegria. Maurício, pessoal de Mogi, glória a Deus pela vida de vocês.
Não mostra mais ninguém, porque para mim eu vou tirar aqui, 2 Reis 6, aí a Valéria tá ligadinha. Eu vou tirar aqui só para poder, que aí depois o pessoal vai entrando e eu não consigo acabar atrapalhando, aí não consigo dar boa noite para todo mundo. Mas todo mundo que entrar aí, sintam-se abraçados aí, glória a Deus, boa noite a todos, pessoal da rádio. Da mesma forma, tem muita gente que acompanha pela rádio, o pessoal lá de Mococa costuma acompanhar pela rádio, então glória a Deus pela vida de vocês também. Amém, pessoal? Glória a Deus. Podemos orar? Então, curva sua cabeça um minutinho aí, feche os olhos e vamos orar por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, quero te pedir, Senhor, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, Pai. Quero te pedir também, Senhor, nos limpa de todo pecado, para que possamos entrar na Tua presença, limpo de mão, puro de coração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo do Senhor, coloco os pecados dos Teus servos perdoados, Pai, em nome de Jesus, dos quais a Tua palavra diz que o Senhor já não se lembra mais, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, tira todo o comichão dos ouvidos, toda a sonolência, todo o cansaço, toda a apostasia e incredulidade nessa noite, Senhor. Coloca a mente dos teus servos cativos em obediência a Ti para ouvir e entender essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser multiplicada, Pai, nos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, vamos lá. O que a gente falou na quarta-feira passada? Nós vimos o capítulo 5, né? Nós vimos sobre Naamã. Então, uma palavra onde nós ficamos um bom tempo, né? Aliás, Naamã não, a gente viu antes disso. A gente viu Patricínio, né? A gente viu também Sunamita. A gente conseguiu rodar 2 capítulos só porque tem muita informação. Então a gente falou sobre Sunamita. Se você perdeu, volta lá porque tem assunto muito importante aqui. A forma como essa mulher foi visitada, a forma como ela viveu o milagre. Inclusive hoje nós vamos ver um outro pedaço da história dela. Não acaba por aqui, então é interessante se você perdeu. Eu conheço a ministração de Sunamita. Eu sei que muita gente já ouviu a ministração de Sunamita, mas o estudo como foi na quarta-feira passada, eu tenho certeza que você não ouviu. Então tem muita informação aí com relação a Sunamita, a forma como o Senhor trabalhou na vida dela, como ela viveu o milagre, né? Enfim. Depois nós vimos o capítulo 5, falando sobre Naamã, como Naamã foi curado, o posicionamento, a cura interior, que era muito maior do que a exterior, do que a lepra, né, propriamente dito. É uma palavra que muita gente conhece, nós mesmos ministramos os mergulhos de Naamã, então é uma palavra que muita gente conhece, mas sempre no estudo tem um detalhe a mais. Então nós conseguimos entender um pouco mais da história, o porquê o profeta não saiu, né? Dei duas informações importantes, uma logicamente e evidentemente porque a soberba de Naamã precisava cair, então ele não saiu. Outra, os estudos também sugerem até que ele não teria saído porque não se tinha acesso a um leproso naquela época, o leproso tinha que ficar, né, afastado, coisa e tal. Então tudo isso nós vimos no estudo, então dá uma abrangência muito maior, então vale a pena se você perdeu aí, amém? Depois vimos Geazi aí, né, que foi lá, quis pedir, né, tudo aquilo que Naamã tinha levado de ouro, de prata, de roupas, né, festivais, aí como falam, tinha levado para Eliseu, e Eliseu não quis, falou, olha, meu Deus não cobra para fazer milagre, né, eu não quero nada disso, não preciso de nada disso, ó. O que você precisava era ser curado e entender que não se compra nada disso, mas evidentemente talvez até Naamã não quisesse nem pelo fato de comprar, mas de agradecimento. Mas de qualquer forma também ali ele aprendeu uma lição muito importante. Só que Geazi, o que faz? Vai lá e pega o negócio para ele. Só quando ele chega em casa, o Senhor já tinha levado Eliseu em espírito até ele, né? Quando ele chega, pergunta para ele, ele ainda mente para o profeta. E aí o profeta fala, tudo bem, a lepra que estava sobre Naamã recaia sobre você e sua família, que você vá até o final da vida, né, morra branco como a neve. Então presta atenção como é que foi a história de Geazi aí, amém? Vamos lá então, capítulo 6. Capítulo 6 fala que Eliseu faz flutuar o machado. Vamos ler aí do versículo 1 até o 7, vamos ver o que diz aí. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide, pode ir, né? Vou lá ter ele, porque
o lugar estava estreito para todo mundo morar, e aí foram até Eliseu, né, muito possivelmente pegar a autorização dele para fazer tal obra, né, e eles podem ir, não tem problema nenhum. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Só que o camarada não queria ir sozinho, queria que ele fosse também, né? E ele tornou: eu irei. Então tudo bem, eu vou com vocês. E foi eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar, e então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o, e estendeu ele a mão e o tomou. Então aqui, veja que eles saíram para fazer uma obra, e aqui aparece um milagre do profeta Eliseu, além daqueles que ele já fez, né, que a gente já viu no comecinho da história, né, a história dele com Naamã e coisa e tal. Lá quando ele passa, logo que ele pega a capa, volta o Jordão, já viu um milagre ali, né? Então aqui a gente começa a ver as coisas, os milagres que eles foram ver. Depois teve a tsunamita, enfim. A perda do machado naquela época era muito importante, por quê? Pois numa época em que a maioria das ferramentas ainda eram feitas de bronze, uma lâmina de ferro era algo muito valioso, ainda mais um machado emprestado. Então é um dos motivos que o rapaz fica desesperado: ah, meu senhor, ele foi um machado. Por quê? Primeiro, porque era emprestado, e segundo, que não era qualquer objeto, era algo que naquela época era muito valioso, numa época onde não tinha esse tipo de ferramentaria, e não era algo comum e fácil acesso, ainda mais o povo de Deus, né? Então os filisteus avançaram nisso primeiramente do que o povo de Deus, então era algo difícil. Mas logicamente ali o profeta vai lá, age, e tem um milagre ali sobrenatural. Acontecendo que o profeta, você não fica na mão. Está vendo como que é interessante? Aí você fala assim: é tão difícil andar com o profeta. Pelo contrário, difícil é você andar com o profeta quando você não quer andar segundo a lei de Deus, né? Segundo a direção de Deus. Mas quando você anda debaixo de uma direção de Deus, andar com o profeta é coisa maravilhosa, porque você só vive milagre, milagre em cima de milagre. Está aqui um que ele acaba de viver. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Vamos ver o que acontece aqui do versículo 8 até o 12. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Então vamos lá. Primeiro, que a Síria era um povo que fez muita guerra com o povo de Israel, com o povo de Deus. Nós vamos ver muito isso, amém? E aqui eles estão fazendo uma guerra contra o povo de Israel e não de Judá. Estão lembrados dos dois povos? Então aqui está fazendo uma guerra grande contra o povo de Israel. E aqui o camarada lá, o rei está pegando um aconselhamento, está tratando ali com os oficiais dele no acampamento dele, ou seja, não tinha ninguém de fora. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal e tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que os homens de Deus lhe falara, e deu-lhe que tinham avisado, e assim se salvou, não uma, mas duas vezes. Então aqui ele foi e se salvou, porque o profeta tinha avisado, Eliseu tinha avisado: ó, não vai por aqui, porque assim tem as tropas do rei da Síria. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele aos seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu uns dos seus servos: nenhum, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, e faz saber ao rei de Israel a palavra que falas na tua câmara de dormir. Então o que acontece? Ele, logicamente, duas empreitadas lá, ele não tem sucesso contra o povo de Israel. Então qual que é a dúvida dele? O que está acontecendo? Tem alguém aqui de dentro passando informação. Seria o mais óbvio naquela época, seria alguém lá de dentro está passando alguma informação. Como que o cara perdeu duas guerras, se preparou duas vezes para pegar emboscada o povo de Israel e não conseguiu? Por quê? Porque avisaram antes. Então ele fala: pô, então tem alguém aqui. Aí um servo dele fala: não tem ninguém não. Quem está falando é justamente o profeta Eliseu, e ele sabe tudo que o senhor fala lá no seu quarto, na sua câmara de dormir. Quer dizer, tudo aquilo que era tratado em reunião estratégica ali, o profeta Eliseu estava revelando para o povo de Israel. Então o rei muito se irou com essa história, né? O rei da Síria achou que era um espião, quando na realidade ele estava certo, de fato era um espião. Só que esse espião era Eliseu, só que Eliseu não saiu de Israel. Essa era a diferença grande, e que o rei da Síria jamais entenderia, né? Como que esse homem sabe de tudo sem vir aqui?
Mas, logicamente, Eliseu era o espião. Por quê? Porque o Senhor estava revelando para ele tudo o que tinha acontecido, sem ele precisar sair de casa. Essa é andar com o profeta, é isso aí. Então mandou seus homens com carros e cavalos, a sua tropa, ir até Eliseu, que estava em Dotã, que ela localizava nas montanhas centrais lá de Israel. Assim seus homens deveriam cercar a cidade e trazer evidentemente Eliseu. Pela manhã o moço do homem de Deus viu pela manhã que a cidade estava completamente cercada e indagou Eliseu sobre o que fariam. O seu moço olhou lá e falou: meu, você não tem noção do que está acontecendo aqui. Os caras cercaram toda a cidade, vamos fazer o que aqui? Os homens estão atrás de você. Eliseu, homem de Deus, imediatamente respondeu. Olha o que o homem de Deus respondeu para ele. Presta atenção aqui, que eu vou ler para vocês exatamente o que está na Bíblia. Não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com ele. Ou seja, ele está falando, mais é o que está conosco do que o exército todo aí fora. Talvez para o seu moço olhar, você está de brincadeira, vai dizer que tem mais com a gente do que essa tropa toda que está aí fora. Evidente que você está de brincadeira comigo, né? Minha fé é grande, mas olha o exército que tem aí fora. Mas ele estava se referindo ao Senhor, aquilo que o seu moço ainda iria entender. Mas ele já sabia que o Senhor estava com ele, adiante dele, na guerra. Amém? Versículo 17 ao 20. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos e que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, e como desceram com ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente e de cegueira, feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu desceu e lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segue-me e guiar-vos-ei, homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Então, olha, vamos dar uma paradinha aqui. Primeira coisa que Eliseu fez, mandou abrir, que o Senhor abrisse os olhos do seu moço, para que visse que muitos eram os cavalos, que muitos eram aquilo que tinha com ele, do que o que tinha com o inimigo. Então ali ele já viu evidentemente que muito era o exército que Eliseu estava se referindo, aquelas carruagens de fogo do Senhor protegendo e acampando os anjos ali ao redor de Eliseu. Só que acontece, aqui o Senhor, Eliseu pede também para que cegassem esses moços, e cegaram eles viam Eliseu, mas não identificavam ele como Eliseu. Olha que lindo. E aí Eliseu falou assim: vem aqui comigo, que eu vou te mostrar onde está o homem que vocês estão buscando. Olha só, parece uma história de fantasia, mas não é fantasia, é exatamente o que aconteceu. Eliseu, eles não viram, quem já viveu isso? Eu já vivi essa passagem, e pedir para o Senhor me tornar invisível, né? Eles falavam se tornar invisível, a pessoa passa do teu lado e não consegue te ver, a pessoa não te identifica. É como se a pessoa passasse olhando para o outro lado. Às vezes a pessoa até passa perto de você, mas os olhos dela estão em outro lugar, a pessoa não consegue te ver. É exatamente isso, por isso que eu falo que eu já vivi isso aí, e já clamei o Senhor para essa passagem. E olha, é linda demais, porque a pessoa passa, você fica assim, não é possível, não tem como, a pessoa vai esbarrar em mim, vai me ver, a pessoa passa aqui e não te vê. E foi exatamente o que fez. Só que aqui eles ainda fez mais, ainda levou eles até Samaria, ou seja, levou da capital, né, do povo de Israel. Lembra a capital? Samaria, capital religiosa Dan e Betel. Então ele levou o povo que era inimigo até o centro da capital de Samaria. Quer dizer, nem identificaram para onde eles estavam indo, mas foram seguindo o homem de Deus, achando que iriam até Eliseu, quando na realidade Eliseu estava conduzindo eles. O Senhor entregou os inimigos nas mãos de Israel, com o intuito de construir uma relação de paz, tanto que o rei de Israel consultou Eliseu sobre o que faria. Olha que interessante aqui, né? O rei da Síria era um rei que tentava direto contra Israel, e agora o rei de Israel estava com a maioria dos homens dele ali dentro de Samaria, podia fazer o que quisesse, mas ele consultou o homem de Deus. Um posicionamento importante ressaltado na Bíblia aqui, que é ele consultar o Senhor. Ele podia muito bem ter falado: o quê? Colocou o inimigo aqui na minha frente, agora eu vou matar todo mundo. Mas ele consultou o homem de Deus, e é lindo por quê? Porque Deus tinha propósito em tudo isso, não era realmente para ele matar todo mundo, né? Tanto que o rei de Israel consultou a Eliseu sobre o que faria, se os mataria ou não, e a ordem foi alimentá-los com pão e com água, e depois liberassem para que eles voltassem ao seu senhor. Olha só que interessante,
Aqui Eliseu ainda fala para o rei, fala assim, não só alimenta eles, e depois você permite que eles voltem lá para o Senhor deles. Olha que é no mínimo estranho, né? O rei de Israel, ao obedecer, trouxe bênção para o povo e para seu reinado, pois os sírios deixaram de perseguir Israel. Então olha, quando você obedece ao profeta, quando você obedece ao sacerdote, a diferença que traz. O camarada estava fazendo guerra contra Israel. Aqui Israel teve a oportunidade de matar todos eles, não matou, obedeceu à voz do sacerdote, o que era difícil, ele obedecer dadas as circunstâncias. Pô, você está com o inimigo num quintal de casa. Vamos analisar a história assim. Não era muito mais fácil, ainda mais naquela época que o povo era sanguinário, era olho por olho, dente por dente? Para analisar. Qual que seria o mais... Calma, fala uma coisa, eu vou matar, que depois eu pergunto. E a gente viu várias outras situações na Bíblia que mataram para depois perguntar. Então aqui não, o rei obedeceu, perguntou primeiro e obedeceu. Só que a obediência dele trouxe o quê? Trouxe paz entre o povo da Síria e o povo de Israel. Ainda que por um tempo, mas houve, porque eles foram inimigos ferrões, né, do povo de Deus, mas por um certo período teve sossego de guerra aí. Vamos ver aí depois. Reina a fome em Samaria. Vamos ler do 24 até o 30. Essa passagem é uma passagem também bem importante. Presta atenção aqui no que diz. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome. Sitiar, pessoal, o que era sitiar? Sitiar, você fechava todas as entradas da cidade. Naquela época tinha aqueles muros grandes, aquelas portas. Imagina mais ou menos Jericó, só para vocês terem uma ideia. Sitiava lá, ninguém entrava, ninguém saía. Como foi o povo de Jericó naquela época? Ficaram presos lá dentro, tranquilo, porque eles estavam dentro da fortaleza, ninguém entrava, ninguém saía. Só que o intuito de sitiar lá é que mais hora, menos hora, o cara teria que sair para buscar alguma coisa para comer. Né? Que acabasse tudo que tem lá dentro, que não entraria nenhum comerciante para levar nada novo. Então, quer dizer, o camarada teria que sair em determinado momento. Então, ficava sitiado lá, saiu, eles iam para cima em guerra, porque era muito mais fácil do que o cara tentar entrar dentro de uma fortaleza, a não ser quando foi com Jericó que o Senhor deu ordem e as muralhas caíram. Amém? Então, sitiaram aqui a Samaria, quer dizer, a capital política mais importante na época lá do povo de Israel. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Você vê como que a fome estava grande. Como sitiaram, não tinha como entrar nada, as coisas foram ficando escassas e os preços foram subindo. Parece o mercado brasileiro de hoje? Não, né? Não parece, né? Fala sério. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Como que, se Deus não puder te acudir, minha querida, como eu vou poder te acudir? Olha o que ele fala para ela. Da eira ou do largar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela. Esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje eu coma, que comamos, e amanhã comeremos o meu. Olha o ponto que estava a fome chegando em Samaria. A mulher combinou com a outra, comeriam o filho de uma num dia, e no dia seguinte comeriam da outra. Presta atenção o ponto que estava a fome em Samaria. E como o povo de Israel estava contaminado, uma abominação dessa, um pecado dessa natureza eles estavam fazendo. Por quê? Tamanha contaminação. Se não tivesse contaminado, que eles não iriam fazer isso? Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Vou ler de novo para você. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu a outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Então aqui está dizendo o quê? Elas pegaram, cozeram o menino e comeram num dia. Quando chegou no dia seguinte para comer o filho da outra, ela falou: não vou dar o meu. Vocês estão entendendo que ponto estava aqui? Eu não estou falando do povo da Síria, não. A Síria só sitiava, eles estavam lá dentro e começaram a fazer coisas abomináveis. Por isso que eu falo, agora, nós estamos vivendo um momento, e isso vai de encontro com o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos num seco, mas não é porque nós estamos no seco, nós vamos fazer coisas erradas para justificar, em nome de Jesus, hein? É momento de intimidade com Deus. Aqui estava faltando intimidade com Deus? Logicamente estava faltando intimidade com Deus, senão jamais fariam esse tipo de coisa. Olha que triste. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes
E quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então aqui, usar pano de saco naquela época, rasgar as vestes, era o cara estava sentido, né, com aquela situação, com a perda, com o acontecimento, enfim. O rei muito se comoveu porque viu ao ponto que estava chegando, né, as atitudes do povo de Israel. É muito triste. A calamidade era tão grande que estavam supervalorizando a cabeça de um jumento, que era um animal impuro, que ninguém comia. Então aqui está falando de supervalorizar, mas não era só supervalorizar um animal que era disponível para se comer naquela época. Estavam comendo um animal que até aquela época era impuro. Está falando do Novo Testamento, está falando do Velho Testamento. Estavam comendo um animal impuro e isso estava valendo muito. O esterco de pombo também era valorizado. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que ele poderia ser o nome popular de uma erva e outros que seria utilizado como sal. Então aí muito se fala sobre essa passagem, né? Que seria, uns falam que seria usado como sal, o esterco de pombo, e outros que seria o nome dado para uma erva naquela época. Isso os historiadores, né? A Bíblia não fala com exatidão. Amém? O pior dessa história era uma mãe cometer tamanha barbárie de comer o próprio filho. Fala sério. A outra estava errada, mas a própria mãe comeu o próprio filho, olha só Deus. Os israelitas já tinham sido avisados que a desobediência poderia conduzir o povo a tal feito abominável. Isso que eu estou falando para vocês, essa abominação que aconteceu aqui, o Senhor já tinha alertado o povo lá em Levítico, lá em Deuteronômio, está escrito exatamente essas abominações. O que levaria o povo em função da desobediência? Está aqui facilmente acontecendo. Por isso que eu falo, hoje tudo que acontece, o Senhor já avisou a gente lá atrás. E o que está acontecendo hoje no mundo é fruto do que? Da desobediência. Ah, mas eu não obedeci. Mas o mundo inteiro, não é regido por uma pessoa só, são várias pessoas. A desobediência está trazendo tudo isso. Vamos lá, como é que era no tempo de juízo? O povo desobedecia, e tinha 30 anos lá de perseguição dos filisteus. Aí o Senhor levantava Gideão, olha Gideão, vai lá, salva o povo da mão dos filisteus, dos amonitas, dos moabitas, salva do povo. Aí beleza, salvava o camarada, ficava bem lá, 10 anos de paz. Passado, sei lá, 5 anos de paz, o povo começava a se contaminar de novo. Então depois de 10 anos de paz, vinha o quê? Vinha a assolação novamente. Aí o povo ficava lá mais 30 anos sendo assolado. Aí, pelo amor de Deus, Deus nos livra de tudo isso. Aí Deus vai lá, levanta o outro camarada. E assim aí, a juíza Débora e todos os outros que foram naquela época, Sansão, enfim, todos eles, exatamente assim, Jefité, todos foram levantados. Por quê? Porque o povo era fruto da desobediência. Então, a desobediência, ela traz dor. Então não adianta a gente fugir, se esconder, a desobediência traz dor. E isso tudo é fruto da desobediência. Estava escrito lá atrás, não tem novidade nenhuma. Vamos lá. Eliseu prediz a abundância de viveres. Uma passagem também interessante. Vamos lá, 31 até o 33. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ele ficar hoje sobre os ombros. O que o rei estava entendendo, o rei de Israel? Que tudo isso que estava acontecendo em Israel era culpa de Eliseu. Pensa que Eliseu pegou um rabo de foguete, porque primeiro, ser profeta com o povo de Israel, que todos os reis foram desobedientes, fala sério, presta atenção. Então aqui ele estava culpando Eliseu. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciões, vedes como o filho do homem homicida mandou tirar minha cabeça. Eliseu já novamente está antecipando aquilo que o rei queria fazer com ele, já está antecipando isso para os anciões, ou seja, o Senhor já tinha revelado para ele. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Ou seja, falando claramente para ele, eu sei que ele está vindo logo atrás o senhor dele, está vindo logo atrás o rei. Então ele avisa os anciões para colocar seu homem para fora. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? E aí ele começa a falar aí, vamos lá. Aqui, quem era o rei de Israel nessa época aqui, pessoal? Era Jorão, que culpava a Deus e o profeta, quando na realidade estava colhendo fruto
de suas próprias escolhas, não só um castigo, ainda no castigo divino, era muito mais fácil achar um culpado. Quer dizer, ele não queria entender que ele estava colhendo fruto daquilo que ele mesmo plantou. Então ele queria achar o culpado. E quem era o culpado? O profeta Eliseu e Deus. E isso aqui, hoje em dia a gente faz isso? Faz muito disso também. A gente culpa o Senhor de todas as coisas, quando na realidade nós estamos colhendo fruto da desobediência, daquilo que nós plantamos. E era o que estava acontecendo aqui. Essa passagem continua, inclusive, agora no próximo capítulo, que é o capítulo 7. Vamos lá. Deixa eu ler o 1 e o 2. Então disse a continuidade, tá? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então aqui ele está dando uma profecia do que aconteceria amanhã, nesse mesmo horário, em Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então o que acontece aqui? O rei estava apoiando lá no general dele, o general dele duvidou daquilo que Deus podia fazer. Por quê? O camarada estava olhando, por isso que eu falo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Está vendo a diferença? Aqui Eliseu profetizou e esse homem duvidou. Por quê? O que os olhos dele estavam vendo? Samaria estava sitiada, a situação era precária, né? Como que nós podemos viver amanhã uma mudança, uma reviravolta tão grande? Quando Deus dá uma ordem, querido, olha, não tem quem faça o contrário. Quando Deus dá ordem, ele vai fazer e pronto, acabou. E é isso que esse camarada não conseguiu entender. Só que Eliseu falou: você vai ver e você não vai se alimentar desse milagre. Uma passagem extraordinária. E uma passagem onde fala também de uma mudança de sorte de um dia para o outro. Quando essa palavra é ministrada na igreja, é algo para a gente sair daqui. Eu saio mordendo maçaneta. Por quê? Mudança de sorte de um dia para o outro, oh meu querido, só Deus mesmo. Porque uma sentença num dia, no outro, uma completamente diferente. Você fala, mas pode ser, eu estava condenado, hoje eu estou em liberdade e ainda estou recebendo uma restituição. É para poucos, né? Fala sério. Então uma palavra extraordinária. Vamos ver aqui, 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. Quem diria que 4 leprosos seriam usados para trazer as boas novas? Eles estavam na entrada da porta da cidade, por serem leprosos, não podiam entrar na cidade, e dada a circunstância da fome, ninguém lhes trazia comida. Se ficassem ali sentados, morreriam. Então, estavam diante de um grande dilema. Por quê? Eles não podiam entrar na cidade, primeiro, porque estava sitiado. Que era um leproso, também não podia entrar. E se o povo estava passando fome lá dentro, não ia trazer para fora comida para o leproso. Olha a situação que eu acabei de relatar para vocês. A mulher está comendo o próprio filho, você acha que ela vai pegar o filho dela ainda e partir com o leproso lá do lado de fora? Não vai, né? Presta atenção, eles estavam num grande dilema. Fazer o quê? Vamos morrer? Vamos fazer o quê? Qual é o nosso posicionamento? E olha o que eles fizeram. Vamos ler do 4 ao 7 aí. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Quer dizer, se conseguissem entrar em Samaria, a fome na cidade não ia resolver nada. E morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco um arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se não nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao anoitecer e para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram fugindo ao anoitecer e deixaram as suas tendas, os seus cavalos jumentos, o arraial, como estavam, e fugiram para salvar sua vida. Então, olha que interessante aqui. Primeiro ponto. Esses 4 leprosos fizeram o seguinte: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar para a cidade, tem fome lá, vamos morrer também do mesmo jeito, se a gente conseguir entrar. Então, é o seguinte, vamos até os sírios. Vamos lá olhar o arraial. Se ele deixar a gente viver, viveremos. Se não, vai matar a gente, morreremos. A gente vai morrer do mesmo jeito. Então, vamos tentar uma outra opção. E eles vão até o arraial dos sírios. Só que quando eles chegam lá, o Senhor já tinha mandado a provisão. Olha que Deus maravilhoso.
já tinha feito ruídos lá. Os camaradas pensaram, naquela época se alugava para uma guerra, você chamava um outro povo, pagava, se negociava, e eles iam na guerra junto com você como se fosse o seu povo. E ia nessa empreitada, depois acabava essa guerra, cada um volta para sua casa, tudo volta ao normal, mas comprava-se, por isso que ele fala que se alugou, que era o lugar dos heteus e o povo egípcio para ir nessa guerra. Então, quando eles ouviram o barulho, e o barulho que o Senhor proporcionou era muito forte, o que eles imaginaram? Bem, eles alugaram um monte de gente, nós vamos morrer tudo aqui. Então, um cara que está vendo que está prestes de morrer, você acha que o cara vai parar para pegar, pera um pouquinho, de pegar meu RG, preciso pegar meu não sei, não dá tempo, né, meu? Pega a criança, pega a mulher e vai-se embora. E foi o que eles fizeram. Não tinha tempo de pegar nada. Então, quando os 4 leprosos chegaram lá e entraram, viu um monte de coisa lá que tinha sobrado. Por quê? Porque os caras saíram correndo, cada um pegou o que tinha, se trocou, se estava trocado, colocou a roupa, pegou o cavalo e foi-se embora. Não tinha tempo de ficar recolhendo, olha, espera um pouquinho, vamos pegar ouro, vamos pegar prata, vamos pegar comida, não tinha tempo para nada disso. Olha que Deus maravilhoso, mas a profecia de Eliseu tinha falado, estava começando a se cumprir. Agora, o que a gente menos imaginava nessa história toda é que essa palavra ia se cumprir usando 4 leprosos. E isso é para você entender que Deus usa quem Ele quer. Então, às vezes, você vê o milagre chegando até você para uma pessoa que você menos imaginava. Deus vai e fala assim, está aqui, teu milagre. Porque Deus deu ordem, querido, acabou. E Deus vai usar quem Ele quiser. Poderia ter usado o povo de Israel, não. Usou 4 leprosos. Vamos dizer, talvez naquela época, olhando, seria escória, não sei. Mas 4 caras rejeitados que estavam do lado de fora, esperando a morte chegar. Meu Deus do céu. Chegando os leprosos na entrada do arraial, nas tendas, comeram e tomaram dali prata, ouro e vestes, e esconderam, e assim foram em outra tenda, e a mesma coisa fizeram. O camarada chegou lá com a fome que eles estavam, comeram tudo que puderam, foram em outra tenda, foram ver se tem mais alguma tenda desocupada aí. Chegaram lá, comeram de novo tudo que puderam. Só que agora começaram a achar estranho. Tem alguma coisa errada aqui, né, meu? Presta atenção. Assim olharam uns para os outros e disseram que se tratava de dia de boas novas. Só um dia de boas novas mesmo, né? E se ficassem ali, poderiam ser considerados culpados. Olha o que esses caras pensavam, vão ficar aqui, vão dizer que a culpa é toda nossa. Pô, 4 leprosos culpados de tudo isso? Fala sério. Então resolveram contar ao rei. E assim fizeram, gritando aos porteiros da cidade, que anunciaram consequentemente ao rei. Eles não podiam entrar por ser leprosos, eles estavam trancafiados lá dentro. O que fizeram? Foram lá e contaram para o rei, está acontecendo assim lá em Samaria, o povo da Síria. Nós chegamos no arraial dos sírios lá, está sobrando coisa para caramba, porque eles tinham sitiado ali, estavam em volta. Só quando ele chegou no arraial, lá onde eles estavam posicionados, estava tudo lá. Porque ele, como estava sitiado, eles tinham levado bastante coisa e estavam lá preparados para ficar muitos dias, até que o povo de Israel saísse de lá de dentro. Aí chega 4 leprosos gritando no muro, abre o portão aí, avisa o rei que tem um monte de coisa para a gente comer. Opa, tá de brincadeira, tem pegadinha aí, né? O rei imaginou o quê? Que se tratava de uma emboscada dos sírios. Seria o mais prudente, né? Na mínima, os sírios pegou esses 4 leprosos, estão usando aí para poder a gente abrir um portão e ser pego na emboscada. Pois como estavam sitiados, para que eles saíssem e se fossem tomados pelos sírios, e assim entrassem na cidade. Foi o que ele imaginou. A gente vai abrir o portão, vai sair aqui, eles vão pegar a gente, e a gente vai ter que abrir toda a cidade. Vamos ler do versículo 13 ao 15. Essa história é linda demais, né? Realmente é uma passagem muito, muito bonita. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. Olha o estado que estava a cidade, só tinha 5 cavalos que restavam na cidade, que andam ainda. Olha só, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e enviaremos homens e vejamos. Ou seja, eles pegaram, vamos mandar 5 homens lá para dar uma analisada, ver se é verdade ou não. Ainda assim, né? Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Quer dizer, além de tudo que eles deixaram lá, o pouco que carregaram na pressa, conforme ia caindo, acho que o cara tentou pegar algumas coisas lá, né? Pegar o que era mais importante lá, o mais precioso.
Só que na corrida, meu, o cara caiu, o cara não ia ficar parado esperando para morrer, né, meu? O barulho que eles ouviram, o cara foi deixando pelo meio do caminho. Então eles não precisavam nem chegar diretamente no Arraial dos Círios, já foram vendo um monte de coisas que foram ficando pelo meio do caminho. Olha só que interessante. O rei de Israel então ouviu Eliseu profetizar sobre a mudança de sorte. Mas quando a boa notícia chegou, ele não conseguiu crer que era a mão do Senhor beneficiando Israel. Ou seja, o que ele tinha que ter entendido? O profeta Eliseu já tinha profetizado um dia antes. Só que quando a palavra chegou, ele não creu naquilo que podia ser um milagre. E isso acontece nos dias de hoje. O profeta dá uma palavra no domingo, profetiza sobre a vida da pessoa, mas a pessoa não consegue crer no que pode acontecer. Aí só no dia que a pessoa realmente vive que consegue acreditar. Por quê? Precisa ver para crer, né? Fala sério. E aí cumpriu-se a profecia de Eliseu. Vamos lá do 16 ao 18. Então saiu o povo e saqueou o Arraial dos Círios, e assim se vendiam um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta do capitão, em cujo braço se apoiaram. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a essas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e 1 de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Então a palavra se concretizou, e aqui aquele que tinha duvidado realmente não pôde. Você imagina, um povo com a fome que eles estavam, né? Não tinha nada para comer, comendo o próprio filho. Quando ficaram sabendo disso, o povo saiu correndo para comer e saquear tudo aquilo que tinha de despojos deixado pelos sírios. E aí o que acontece? Quando eles correram com tudo isso aí, acabaram atropelando, né, o capitão lá, que realmente a profecia se cumpriu sobre a vida dele. Ele não comeu. Por quê? Porque duvidou da promessa. Então olha aqui o que aconteceu. Primeiro, o rei, né, não acreditou na promessa, não acreditou no profeta de Deus. Poderia ter ficado, você imagina, se não era propósito de Deus aqui, tinha perdido a vez. É que aqui o rei deu, vou dizer que deu sorte, mas era propósito de Deus, porque Deus anunciou para ele, através da vida do profeta, que tinha um milagre que aconteceria no dia seguinte. Ele duvidou, acreditou, e agora estava vivendo. Agora aquele que duvidou, mas pelo menos ele não falou nada. Agora aquele que duvidou da promessa que aconteceu, foi atropelado e não viveu a promessa. E muitas vezes é a atitude que nós temos, né? A gente ouve a palavra do profeta, a gente não dá atenção, e depois será que a gente não corre o risco de ser atropelado? É difícil, não é fácil caminhar com o profeta, não. E aqui Eliseu mostra bem isso aí. A palavra de Eliseu se cumpriu e o povo foi salvo da fome e da morte. E o capitão que havia duvidado, falado contra a profecia, realmente viu tudo, porém não comeu. O povo o atropelou e morreu. Eu acho que a pior coisa que tem é você ver a palavra se cumprindo, né? Se cumprindo, e você não podendo usufruir de nada, certo? Sabe aquele negócio que você recebe uma profecia, vai para todo mundo no domingo na igreja. Aí você começa a ver todos os irmãos vivendo e você não vivendo. Por quê? Porque você duvidou da promessa, você não creu na palavra que sai da boca do profeta. Essa é a pior, uma das coisas mais difíceis. Primeiro, que a vida do sacerdote não é fácil, porque sempre o que fala nem sempre é compreendido. Por quê? Porque nem sempre o profeta fala aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. O que eu oro toda vez que eu vou ministrar? Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Nós precisamos muitas vezes ser corrigidos. Não é fácil. Capítulo 8, vamos lá que dá tempo. Capítulo 8 é curtinho. Vamos ver, é curtinho, vamos lá. Eu estou bem atrasado aí. Restaurados os bens de Sunamita. Essa passagem também é uma passagem linda, vamos lá. Vamos ler do 1 ao 3. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai com os teus da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, e saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou à sua terra dos filisteus, e lhe saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha aqui, essa mulher é o exemplo. Mulher é punk, porque mulher é melhor para obedecer do que homem, é mais duro para obedecer, né? Quando isso eu sou obrigado a dar a mão palmatória, como falam. Por quê? Aqui essa mulher, primeiro, ela tinha uma marca com o profeta. O profeta já tinha falado algumas coisas para ela, que ela viveu que o profeta.
Por mais que ela duvidou, quando o profeta falou que ela teria um filho e 1 ano nas mãos, ela até duvidou, mas em 1 ano o filho dela estava na mão dela. Então, quando o profeta, depois o filho dela morre, tudo aquilo que eu ministrei na semana passada, aquilo tudo, você fala, por que o filho do Senhor deu um filho, depois tirou, por que toda essa experiência? Presta atenção, além de tudo que eu ministrei para vocês aquele dia, na semana passada, essa mulher estava tendo marcas e experiências com Deus, ela estava tendo intimidade com Deus. Agora, quando o profeta fala para ela sair da terra dela e ficar 7 anos numa outra terra, a mulher era rica, fez um quarto de alvenaria para o profeta. Aí você imagina, o profeta chega e fala, faz o seguinte, ô Sunamita, eu sei que você é rica, mas faz o seguinte, fecha a portinha da tua casa aí e vai ficar 7 anos fora. Só que detalhe, ele não mandou ela ficar 7 anos fora, fica no hotel 5 estrelas, que 7 anos você volta, não. Para ela ficar na terra dos filisteus, um povo inimigo do povo de Deus. Então a obediência dessa mulher era algo extraordinário. Ouvir aquilo que o profeta estava falando naquela circunstância, ela podia falar assim, o quê? Vou fechar o meu lojinha aqui, vou ficar sentado em cima do que eu sou rica, vou ficar com tudo aqui, vou esperar. Duvido que essa fome vai me matar em 7 anos, eu tenho muitas posses. Ela poderia ter feito isso, mas ela, dadas as experiências que ela tinha com o profeta, ela preferiu obedecer ao Senhor. Obedecer ao profeta. Quando você obedece ao profeta, você está obedecendo ao Senhor. O profeta não sai levantando de manhã e fala, vou ligar para você hoje, para você fazer isso aqui, porque eu acho que você tem que fazer. O profeta não fala com você aquilo que Deus manda falar por acaso. Até revelação, quem conhece a bispa sabe, o cuidado que ela tem. Se ela não pegar 4, 5 confirmação de Deus, depende, porque tem coisa que influencia a vida de uma pessoa. E aqui estava influenciando a vida dessa mulher. Essa mulher tinha que passar 7 anos num lugar onde seria estreito para uma mulher que era rica. Então o profeta tem que ter certeza, saber que é Deus falando com ele. Então aqui, quando ele fala para ela, ela obedece imediatamente. Por quê? Porque ela via Deus na vida dele. Ela tinha experiência, ela tinha marcas com o profeta. E ela vai e sai e fica 7 anos lá com o povo filisteu. Um povo inimigo, um povo difícil. Só que passou 7 anos. E ela volta para requerer as terras dela. Ela, opa, tem o ano do jubileu, eu voltei, eu quero minhas terras de volta. Passou, acabou a fome, ela volta. Então, uma história linda dessa mulher. Essa passagem mostra a obediência de Sunamita em mudar-se temporariamente para uma terra estrangeira. Elimeleque também mudou com sua família para Moab. Estão lembrados lá em Ruth, no livro de Ruth? Quando chegou a fome, Elimeleque também foi lá com os moabitas. E depois Ruth volta, né? Noemi e Ruth voltam para lá. A diferença nesses 2 casos é que Elimeleque foi por conta própria até o povo de Moab, porque a fome tinha chegado em Belém. Mas ambos para buscar suprimentos em tempos de seca. Só que essa mulher estava debaixo de uma diferença. Ela estava debaixo de uma palavra. Elimeleque foi lá para Moab, está lembrado? Para buscar suprimento, coisa e tal. O que aconteceu? Ele morreu. E Marlon e Quilon morreram também, que foram os 2 filhos dele. Acho que é esses os nomes, agora veio na memória, glória a Deus. Os 2 filhos dele também morreram lá junto de Moab. Tanto dos moabitas, tanto que quando Noemi volta, ela volta com Ruth, que era moabita. Presta atenção, foi sem direção de Deus. Agora aqui, essa mulher não, ela foi junto dos filisteus no tempo de fome, mas porque ela foi debaixo da direção de Deus. Não estou dizendo aqui que foi castigo para Elimeleque, não estou dizendo nada disso. Nós vamos chegar e eu vou ministrar. Já ministrei esse livro para vocês. Depois vocês buscam lá o livro de Ruth, que eu ministrei essa passagem, vocês vão entender muito bem o que aconteceu lá. Amém? Então o rei Jorão, filho de Acabe, estava conversando com quem? Com Geazi, o que contando sobre os feitos de Eliseu e o que ele havia feito por Sunamita. Quando ela clamou ao rei por sua propriedade, o que parecia uma simples coincidência, era na realidade propósito de Deus se cumprindo. O que acontece? Ela foi lá clamar ao rei para que o rei devolvesse as terras dela, que tinha acabado a fome. Nesse instante, Geazi estava justamente conversando com o rei e contando sobre a história dos milagres que Eliseu tinha feito. Olha, ele pegou uma mulher na Sunamita, você não sabe o que ele fez, deu um filho para ela, o filho morreu, ele foi lá e ressuscitou, ele começou a contar toda a história. Só que quando você lê essa passagem, muita gente acha que foi uma coincidência. Nós não temos um Deus de coincidência, nós temos um Deus de propósito, as coisas não acontecem por acaso. Então, bota isso na sua cabeça. Às vezes você pega situações na vida da gente e a gente fala assim, mas foi o acaso. Não tem acaso.
Nós temos um Deus de propósito. Se a coisa aconteceu, é porque tinha propósito. E aqui, evidentemente, foi um propósito de Deus. Tanto que acontece, Geazi está lá contando para o rei a história de Eliseu e dessa mulher, quando ela chega lá, ela fala: ai, me reclamei até a mulher que eu acabei de falar para você que está contando a história. É essa daí que Eliseu fez um milagre na vida dela. Olha que história linda. Geazi então falou ao rei: é esta a mulher que lhe falava, e assim o rei a interrogou. Logicamente o rei foi perguntar se era verdade, né? Interrogou o sunamita, que lhe confirmou toda a história. O rei então lhe deu um oficial para que esse lhe restituísse tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia que deixou a sua terra até agora. Ou seja, restituição de tudo que a terra dela até poderia ter produzido nesses 7 anos. Então, essa passagem quando a bispa ministrou agora recentemente, aí eu não lembro agora o dia, uma passagem extraordinária. A mulher ficou 7 anos, obedeceu, olha o que acontece. Obedeceu o profeta, e depois de 7 anos ela tem a restituição de tudo que a terra dela poderia ter produzido. Olha o que é uma obediência ao Senhor. Não traz dor, pelo contrário. A desobediência traz dor, mas a obediência traz restituição. Essa mulher agora estava voltando para a casa dela, mas restituída de tudo que a terra dela teria produzido. Ou seja, mesmo que ela não estivesse lá, não se sabe nem se a terra dela ia produzir naquele ano, se ia chover suficiente para ela plantar, se ia dar uma boa colheita ou não. O Senhor manda restituir tudo para essa mulher. Presta atenção, através da vida do rei. E um rei que não era bonzinho não, viu? Olha se não era Deus aí. Então por isso que eu falo, quando Deus usou aqueles 4 leprosos, Deus usa quem Ele quer para trazer, né, o sobejar, para acabar com a fome em Samaria, Deus usou 4 leprosos. Então preste atenção aí. Observação, em Deuteronômio 15, capítulo 15, do 1 ao 6, ao cabo de 7 anos era o ano da remissão, portanto, pela lei, a terra era dela. Tá? Agora, a restituição de tudo não era. Até a lei ela poderia pedir a terra dela de volta, porque, segundo a lei lá atrás, essa terra era de direito, e eu já ministrei isso para vocês também. Agora eu queria observar um ponto importante para vocês. Aqui vocês estão lembrados que Geazi não estava coberto de lepra? Alguém se deu conta aí? Não? Não? Estava pensando nisso agora. Opa, Fabão, aí, bispo Fabão, está pensando nisso. Então, aqui, bispo, é assim, eu já ministrei isso uma vez, pessoal, eu fui atrás dos estudos, por quê? Geazi estava coberto de lepra. Só que a lepra, o que acontece? Aqui ele estava com o rei. O rei estava completamente contaminado, era um rei que não... você vê que já estavam permitindo comer criança, fazer de tudo lá. Então um rei muito possivelmente contaminado. Tem historiadores que falam que aqui ele estaria com aquela lepra igual tem vários estágios da lepra. E ele pegou a lepra que inclusive é essa que veio de Naamã. E fala que ele ficou branco como a neve, que tinha alguns estágios da lepra que os judeus entendiam que não dava contaminação. Então a pessoa podia fazer algumas coisas. Isso segundo os estudos. E é o que muito provavelmente aconteceu. Por quê? Porque ele está falando de Geazi. E Geazi não estava sendo coberto de lepra, não podia chegar perto do povo, mas ele estava aqui perto do rei. Agora, logicamente, o rei de Israel, que permitia tudo, era um rei mau, contaminado. Pode ser que ele não estava dando nem mais atenção, não só para esse tipo de lepra, para qualquer outro tipo de lepra. Mas essa é a passagem e esses são os estudos que mostram sobre esse assunto. Amém? Entendido aí, pessoal? Glória a Deus. Eliseu e Azael de Damasco. Vamos lá. Vamos ler aí. Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, quando ficou sabendo que Eliseu estava em Damasco. Então mandou seu servo Azael ir até ele para saber se ele sararia dessa doença ou não. Mandou que levasse consigo 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco para Eliseu. Presta atenção. Ben-Hadad, rei da Síria. Estão lembrados lá da história de Naamã? Que Naamã fez o quê? Não pediu para o rei da Síria dar uma carta para ele, foi até o rei de Israel, chegou lá e ficou sabendo que existia Eliseu. Essa história já não era mais novidade para ninguém, quer dizer, o rei sabia de quem era Eliseu. E ele fica sabendo que Eliseu estava ali. Só que ele achou também que Eliseu estava passando por Damasco, que era uma coincidência. Novamente, Deus não é Deus de coincidência, Deus é Deus de propósito. Deus tinha mandado Eliseu ir até esse lugar. Você já vai entender por quê. Apesar de Ben-Hadad ter sentido que a chegada de Eliseu tinha sido acidental ou coincidência, o profeta de Deus foi até Damasco para seguir as instruções originalmente dadas por Elias a Eliseu. Por quê? Lembram lá em 1 Reis capítulo 19?
quando Elias está na caverna e pedindo a morte, e o Senhor fala para ele, meu, levanta, que você tem muita coisa para fazer aí, querido. Para, você tem uma coisa para fazer, você precisa ungir um rei, o rei da Síria. Olha aqui onde ele está. Eliseu já está justamente na Síria. O Senhor fala que ele iria ungir, Elias ia ungir Jeú, né? Ia ungir Eliseu, ele já ungiu, e agora eles ia ungir também um rei, mas um rei da Síria. Isso Elias não fez, ficou para Eliseu fazer. E é isso que Eliseu está fazendo aqui. Então Eliseu não estava passando ali por acaso, em Damasco. Entendeu como que é linda a história? Quando você presta atenção na história, não é coincidência. Eliseu não estava indo lá por acaso. Eliseu estava indo lá porque tinha uma ordenança do Senhor lá atrás, no capítulo 19, ainda com Elias, que já tinha morrido. Olha como as coisas acontecem lá na frente. Presta atenção. Hazael mentiu ao rei. Vamos lá. Deixa eu ler aqui do 10 ao 15, desculpa. Eliseu lhe respondeu ao mensageiro: vai e diz-lhe, certamente sararás. Presta atenção aqui nessa passagem, pessoal. Ele fala para o servo Hazael avisar Ben-Hadad: certamente sararás, ou seja, você não vai morrer dessa enfermidade, ok? Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Opa, esquisito, né? Vamos entender aí. O Senhor, o cara está falando assim que ele vai sarar, não vai morrer dessa enfermidade, mas vai morrer? Vai ou não vai morrer? Presta atenção. Olhou Eliseu para Hazael, e tanto lhe fitou os olhos que esse ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Hazael: por que chora, meu senhor? E ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, e matará espadas seus jovens, e esmagará os seus pequeninos, e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Hazael: pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio ao teu seu senhor. E Core perguntou: o que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que o morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Você conseguiu entender o que aconteceu aqui? Ele foi até Eliseu. Eliseu falou: certamente o rei não vai morrer dessa enfermidade, mas ele vai morrer, mas não dessa enfermidade. Por quê? Porque o Senhor já tinha revelado para Eliseu que esse servo Hazael ia matar o rei e usurpar o trono. Então, só que o que acontece? Na hora que ele estava dando a revelação para Hazael, os olhos dele encheram de lágrimas. Por quê? O Senhor foi dando revelação para ele. Presta atenção, às vezes o profeta tem revelação de tempos na frente, e a bispa tem falado muito sobre isso. O Senhor tem dado revelações para ela de coisas lá na frente, e eu já vivi muito isso. Ela me falar uma situação, para a bispa, mas isso, será que a gente vai viver isso mesmo? E lá na frente, Deus vai e cumpre, a gente fica com cara de ué. Aqui acontece, o Senhor estava revelando para o profeta Eliseu aquilo que ia acontecer lá na frente, que esse camarada, além de matar o rei, usurpar o trono, ia fazer muito mal para o povo de Israel. Então ele começa a chorar de ver o que ele ia maltratar as crianças, as mulheres, ia colocar fogo em tudo, ia maltratar muito o povo. Então o profeta começa a chorar. Hazael mentiu ao rei, né? Mentiu ao rei e reinou através de usurpação ao trono. Eliseu chorou por causa do sofrimento que Hazael causaria ao povo de Israel. Observação aqui só para efeito de cadastro aí. No Antigo Oriente Médio, o cão era desprezado por alimentar-se de animais mortos. Motivo da referência aqui que eles falam: sou eu um cão para fazer isso? Significava desprezo. Então uma pessoa desprezível, quando ele chamava uma pessoa e relacionava ela como se ela fosse um cão. Amém? Ele permaneceu como um inimigo inveterado do povo de Deus, porém, como Eliseu e Jeú, Hazael foi um instrumento usado por Deus para julgar o seu povo pecador. Então aqui, logicamente, o que acontece? Deus colocou esse camarada, o povo vai sofrer, o profeta está chorando, mas o povo vai sofrer por quê? Aí, olha aqui sobre aquilo que eu estava falando para vocês naquela hora dos tempos de hoje. Sofrer porque o povo, a desobediência, o Senhor colocou esse camarada lá no reino, e esse povo vai ser usado para castigar o povo de Israel.
Por quê? Por causa da desobediência. Então o povo colhia lá por fruto da desobediência. Por isso que eu falo hoje, presta atenção no que nós estamos vivendo. Fruto da desobediência. E aí as coisas começam a acontecer, a gente não sabe por quê. Por quê? Desobediência do povo. Presta atenção no que eu ministrei para vocês agora. E aqui eu estou falando uma passagem aqui, ó, já está explicando praticamente tudo que eu ministrei para vocês agora há pouco, falando sobre os dias de hoje. Presta atenção. O reinado de Jorão, estamos acabando, pessoal. O reinado de Jorão, de Judá. Vamos lá. Está lá em Crônicas também. Reinou 8 anos e fez o que era mal. Vamos ler do 16 ao 19. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, camarada bonzinho, né? Filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá. Então, veja bem, ele está reinando aqui em Judá, né? Um em Judá e o outro em Israel. Presta atenção. No ano 5º do reinado de Jorão, filho do rei de Israel, ou seja, Jorão era Israel, reinando ainda Josafá em Judá, ou seja, ele estava reinando ainda, o seu filho começou a reinar, ou seja, reinaram simultâneos. E aí vocês começam a entender o porquê de algumas contas, que aí você fala, pô, mas o camarada não tinha morrido, não. O filho começou a reinar juntamente com o pai. Começou a reinar Jeorão, filho de rei de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque a filha deste era mulher e fez o que era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada a seus filhos. Então, aquilo que o Senhor tinha prometido a Davi estava se cumprindo aqui. Essa passagem, vemos 2 pontos aqui. Primeiro, vemos 2 reis com nomes parecidos em cidades diferentes, Judá e Israel. Em algumas traduções, o nome de Jeorão aparece como Jorão, ficando assim com o mesmo nome. Então, é possível que você veja em algum momento aí se confunda. Então, preste atenção na luz da palavra aqui para você não confundir. Apesar de Jeorão ter servido ao lado do pai Josafá durante alguns anos, seu governo foi segundo a sua própria justiça, fazendo igual aos reis de Israel, uma vez que sua esposa Atália era filha de Acabe e filha de Jezabel. Então, assim, ele reinou junto com o pai, mas não fez nada do que o pai fez. O pai, por um momento, foi numa outra guerra com o rei de Israel. Por quê? Porque o filho tinha casado com a filha de Acabe, então ele acabou tendo que ir para essa guerra, muito possivelmente até por questões políticas. E agora o filho dele, casado com a filha de Jezabel, ia fazer o quê? Ia fazer as coisas que não agradam a Deus, né? Detalhe, em Crônicas, no capítulo 21, relata que quando Jeorão se confirmou como rei, após a morte do pai, matou todos os seus irmãos, ou seja, todos os filhos de Josafá, para tentar impedir que algo atrapalhasse os planos de infundir o culto a Baal, que seria a nova ordem religiosa. Então veja o que ele faz. Ele manda matar todos os irmãos, para que ninguém impedisse aquilo que ele queria fazer, os planos dele. O cara realmente fala sério, né? Do ponto de vista político, o casamento da filha do rei de Israel com o rei de Judá foi um evento estratégico que podia amenizar a hostilidade entre as duas nações. Mas do ponto de vista espiritual, essa união foi desastrosa para o povo de Judá. Evidentemente não ajudou em nada. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas e constituíram seu próprio rei. E as lutas entre eles eram quase sempre acompanhadas de problemas com os filisteus. Edom permanecia como uma constante ameaça e assim se rebelaram também Líbina. Quanto aos mais atos, né, do reino, está escrito nos livros, aquilo lá que a gente sempre fala, reinou Acázias, filho do rei, em seu lugar. Reinado de Acázias de Judá, já está terminando, pessoal, 4, 5 versículos. Reinou 1 ano e fez o que era mal. O camarada desse que fez muito, né? Fala sério, né? Em Judá. Vamos ler do 25 ao 29 aí. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acázias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acázias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atália. Olha só. Ela andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era
genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Desceu a casa, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Aqui, um descendo para visitar o outro aí, porque eram parentes aí, né, por conta dos casamentos. Neste momento começam os problemas com Azael, que tinha usurpado o trono da Síria. Lembra? Que ele matou o rei lá e assumiu? Agora começam a vir os problemas aí. O avô de Acasias, Josafá, tinha sido induzido a uma guerra em Ramote-Gileade, por Acabe, que pediu para ele ir junto com ele acabou indo por conta dessa união. Agora Acasias estava sendo levado por Jorão, seu tio, à guerra no mesmo lugar. Você vê os mesmos erros, as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas situações. Nesta peleja, os sírios feriram a Jorão, que voltou para Jezreel para ser curado. E assim Acasias desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Observação: Jezreel possuía um dos palácios de Acabe. Nós vimos lá que eles vão morrer. Um deles morreu aí, e Jezabel também, justamente é quando eles tinham palácio. Então veja que a mesma coisa que Acabe introduziu lá, levou Josafá, agora o tio aqui do camarada está fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, em uma mesma guerra, tudo se repetindo novamente. Quer dizer, os camaradas não se afastavam dos mesmos pecados anteriores, e das mesmas coisas que os pais já se deram mal, quer dizer, tinha que fazer tudo diferente, fazia a mesma coisa, caía nos mesmos erros. Amém? Bom, quarta-feira, capítulo 9, um capítulo também interessante, um outro formato com o povo de Israel, vai ter uma reviravolta em Israel aí, vai sair uma dinastia, vamos entender tudo na quarta-feira em nome de Jesus. Passei 15 minutinhos, me perdoa, mas a gente precisava avançar esse capítulo também. Amém? Glória a Deus, é que eu falo muito, me perdoe. Vamos orar e feche seus olhos um minutinho, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por essa palavra, Pai, que nos foi ministrada, Pai. Abre o nosso entendimento, que possamos compartilhar com os nossos amados, com os nossos queridos essa palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Possamos usar no nosso dia a dia, Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também nesta noite, Senhor, toca cada um que viu online, aqueles que vão ver na retransmissão, toca, cura, liberta, restaure e aviva, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tudo que o Senhor fizer na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Espero. Se ficou qualquer dúvida, chama no WhatsApp aí. Tenho o maior prazer de estar explicando para vocês. Legal? Foi muito assunto, né? Mas são 3 capítulos que nós mudamos aí. Mas tem alguns detalhezinhos. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato aí no 11 970 13 8161 e eu vou ter o maior prazer de explicar. Amém? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Um beijo grande, pessoal, e até amanhã, 8h30 da manhã. Amém? Um beijo, tchau, tchau.